O problema não é a pessoa ter valores A, B ou C, ou ter preferências. O problema é você simplificar a interpretação do mundo a partir de 3 ou 4 ideias muito limitadas e não olhar a complexidade das coisas. Olá. Os debates das últimas décadas no Brasil abordaram diversos temas. Como conhecer, como estudar a sociedade brasileira, como se fez e como se deve fazer ciência no país. Como melhorar o sistema de ensino, tornando mais adaptado às necessidades contemporâneas, como criar instituições sólidas, como modificar a forma como se faz política no Brasil. E até mesmo como sabermos quantos nós somos. Os temas são muito diferentes entre si e talvez só haja uma coisa em comum em todos esses debates: a participação de um dos maiores intelectuais do país. O Canal Brasil recebe o sociólogo Simon Schwartzman. Simon, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de participar. E antes de começar, aquele lembrete de sempre, inscreva-se aqui no canal e siga o Brasil nas redes sociais. Simon, você lançou esse ano, já durante a pandemia, um livro de memórias, né? Falso Mineiro. Memórias de Política, Ciência, Educação e Sociedade, acredito que nessa ordem, né, no subtítulo do livro. O nome já trouxe uma certa polêmica, porque amigos seus falaram que você é um mineiro inteiro, mas deixemos esse debate para um outro dia. Para quem lê suas memórias, é como se estivéssemos numa espécie de visita guiada a alguns dos grandes debates intelectuais, científicos, políticos, educacionais, de políticas públicas do Brasil nos últimos 50, 60 anos. Você tem uma carreira que costuma ser definida como a carreira de alguém cuja história se confunde com as ciências sociais do Brasil. Você já se acostumou a escutar isso quando a referência é a você. Ao mesmo tempo, você também nunca se encaixou de maneira estável em qualquer instituições específicas, permanecendo muito tempo, por exemplo, carreiras muito longas em uma. E numa entrevista já para o lançamento desse livro, eu vi você se referir a si mesmo como um marginal, no sentido de estando à margem, observando de fora os seus focos de interesse. Simon, como alguém pode ser, ao mesmo tempo, um autodeclarado marginal e se confundir com os desdobramentos sociais, acadêmicos, intelectuais durante décadas? Eu acho que não sei se a palavra marginal é correta, mas, de fato, por circunstância da vida, não é? Quer dizer, eu acabei passando por diferentes instituições e nunca ficando inteiramente identificado com nenhuma delas, não é? Em cada uma delas, eu acho que eu me envolvi, não é? E desenvolvi projetos, desenvolvi estudos, não é? E eu acho que isso, inclusive, me deu uma oportunidade que talvez tenha sido, no final, uma vantagem, não é? De não ter ficado num lugar só. Eu acho que, aliás, esse é um problema um pouco do meio acadêmico brasileiro, que as pessoas entram numa universidade, às vezes fazem um concurso ainda jovens, né, e ficam ali, né, para a vida. Né, e quando que fora do Brasil, e eu acho que tem muitos dados que mostram que para você ter uma produção maior, para você ter um entendimento maior, você precisa realmente passar por diferentes circunstâncias, conviver com diferentes grupos, com diferentes públicos, né? E isso aconteceu comigo pelo que aconteceu na vida. Quer dizer, eu era professor da UFMG, eu tive que sair por causa do golpe militar de 64. Né? Eu, durante muito tempo, participei de uma instituição no Rio, depois eu saí, fui para outra. Enfim, a vida foi me levando para coisas diferentes. Eu acho que teve alguma dificuldade, né? No sentido que eu nunca me senti assim, realmente parte do grupo meio que mais central, digamos, mas, ao mesmo tempo, me dava uma certa possibilidade de olhar um pouco mais de fora e, quem sabe, perceber coisas que outros talvez não percebessem, eu não sei. Um dos temas que você tem se dedicado, inclusive de maneira muito intensa nos últimos anos, pelo que nós podemos ver nos seus artigos, seja para a imprensa, seja para um público mais especializado, é a questão do ensino, né, no país, Simon. O sistema educacional brasileiro tem sido um motivo de preocupação grande você, e várias propostas você tem feito ultimamente. Eu peço para que nós comecemos no ensino médio. Daqui a pouco eu vou querer escutar um pouco também sobre o ensino superior, mas sobre o ensino médio. Já há tempos você falava da necessidade de uma mudança no currículo do ensino médio, que estivesse mais adaptado às necessidades profissionais mesmo desses jovens que tinham um tipo de ensino muito pouco coerente com as necessidades imediatas que eles teriam e com
uma esperança pequena de que uma parte significativa deles continuasse para o ensino superior depois do ensino médio. E haverá uma alteração no currículo do ensino médio no ano que vem, em 2022. Essa entrevista está sendo realizada em julho de 2022, de 2021, para aqueles que nos veem aí do futuro. Você tem criticado essa reforma no currículo, no entanto, né, dizendo que ela foi aquém do desejável. Eu tenho duas perguntas, portanto. Por que você acredita que é necessária uma mudança na forma com a qual o ensino médio ocorre no Brasil hoje em dia? E por que a reforma que começará no ano que vem não é boa ou vai aquém do que deveria ser? Olha, se você olhar no mundo inteiro, não é? Quer dizer, o que acontece é que quando você chega ao ensino médio ou ao ensino secundário, não é? Como os outros países chamam, existe um público muito diferenciado, que buscam caminhos diferentes. Quer dizer, não faz sentido você ter um caminho único para todo mundo. Não é? No Brasil, no passado, você tinha, como na Europa, um ensino, uma coisa que se chamava ensino profissional e o ensino acadêmico, com a ideia de que o ensino acadêmico era para poucos. Não é? Quer dizer, o antigo científico e o antigo curso clássico, que era da minha época de estudante, preparava para as carreiras tradicionais de engenharia, de medicina, né? E era para pouca gente. Né? A maioria da população não chegava lá, terminava no antigo ginásio, quando chegava no antigo ginásio, ou ficava com 4 ou 5 anos de educação. Né? Então, você tinha o modelo do ensino médio brasileiro, definido lá nos anos 40, né? Era assim, o ensino tradicional, clássico, digamos, de ciências ou em humanidades, de latim para os cursos superiores, e o povão ia se preparar se tanto para uma profissão técnica pequena, mais simples, etc. Com o tempo, o sistema brasileiro de educação média se expandiu. Hoje, digamos, 70% dos jovens fazem o ensino médio, terminam o ensino médio, se você pegar a geração mais jovem, né? Mas eles são muito diferentes. Né? E o que aconteceu no Brasil é que o antigo ensino técnico ou profissional ele acabou ficando abandonado. Né? E criou-se uma situação de que todo mundo tinha que passar pelo mesmo currículo clássico, que é o currículo lá dos anos 40, para ir para a universidade, quando, na verdade, só uma fração pequena desses 70%, né, que terminam o ensino médio, 30% nem terminam. Dos 70% que termina, digamos que 1/3 vai para o ensino superior, e mesmo no ensino superior fazem coisas muito distintas. E os outros? O que você faz com os outros? Né? Então, a ideia de você criar um sistema de ensino superior diferenciado, onde o aluno, quando ele chega no ensino médio, ele busca caminhos que têm a ver com as suas condições, o que ele conseguiu aprender até ali, os interesses que ele tem, as motivações que ele tem, as oportunidades, se ele precisa trabalhar, se ele não precisa, né? Uma população muito diferenciada, você tem que oferecer um leque de opções para esse jovem e não simplesmente dizer esse é o único caminho. Né? E isso no Brasil se acentuou com o Enem, que virou uma espécie de prova para todo mundo, e entram 6 milhões de estudantes disputando 300 mil lugares. Né? E você já sabe o resultado. O resultado é o seguinte: se você vem de uma família de classe média, o seu pai tem nível superior e você estuda numa escola particular, você vai conseguir uma boa nota no Enem, senão você não vai conseguir. O que você faz com o resto? Né? Eu acho que a ideia do ensino médio, da reforma do ensino médio, era primeiro você entender que você tem que criar uma oportunidade de uma formação profissional, técnica, ainda no nível médio, e você tem também que criar opções no itinerário acadêmico de diferentes opções. Se eu quiser fazer uma linha mais na área das ciências sociais, eu não tenho que estudar tanta biologia. Né? E se eu quiser fazer mais na área de biologia, eu posso estudar um pouco menos de ciências sociais. Então, você tem que oferecer um leque de oportunidades. Então, essa é que a ideia é assim no mundo inteiro. Quando você começa a olhar o sistema de ensino médio no mundo inteiro, você tem 4, 5, 6, 8, 12 diferentes opções, mas eu só tinha uma. E o ensino técnico no Brasil chegou ao ponto que você tinha que fazer todo o ensino médio tradicional para você poder acrescentar a isso o curso técnico de nível médio. Né? Então, digamos, a reforma do ensino médio ela pretendeu fazer, ela buscou fazer isso. E eu acho que, nesse sentido, foi um avanço. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu é que eu acho que ela ficou no meio do caminho. Quer dizer, primeiro, não se pensou muito como lidar com essa questão do ensino técnico profissional do nível médio, porque a maior parte dos alunos
do ensino médio no Brasil estão nas redes estaduais, que elas não sabem fazer ensino profissional. Então, você tem que criar isso de novo, você tem que fazer uma ponte mais forte com o setor produtivo, você tem que criar currículos diferenciados, você tem que criar um tipo de avaliação ou certificação de competências profissionais que não são as mesmas do exame tipo Enem. Então, isso está colocado, mas não se sabe muito bem como fazer isso. E depois tem uma outra coisa, é que acabou que, quando a ideia inicial é a seguinte, todo mundo que faz o ensino médio tem que saber algumas coisas comuns, básicas. Quais são? Basicamente, tem que saber dominar bem a língua, falar bem português, ler, entender, escrever, raciocínio matemático, alguns conceitos genéricos básicos de ciências sociais e de ciências naturais. Isso deveria ser uma parte relativamente pequena do currículo, e o resto você opta, se eu optar, digamos, pela linha, digamos, das ciências biológicas, né? Idealmente, o que eu vou aprender de português, de matemática, etc., eu também teria que estar ligado à área biológica. E se eu optar por uma outra área, eu teria que puxar, digamos, essa parte comum para a minha orientação. O que acontece é que houve muita reação à reforma do ensino médio, porque cada grupo na área educacional se sentiu diminuído. Agora não vai ser mais obrigado a fazer sociologia, agora não vai ser mais obrigado a fazer educação física, agora não vai ser mais obrigado a fazer cada um. Né? Então, colocou-se tudo isso na chamada parte comum, que, em vez de ser 30%, digamos, do currículo, passou a ser 60%. Né? E depois houve um outro erro, que é um erro que eu até hoje não consigo entender de onde é que vem, que o Ministério da Educação inventou uma classificação absurda das áreas de conhecimento, né? Em que ele põe assim, linguagens e suas tecnologias, isso junta português, inglês, educação física e dança, porque tudo isso são expressões, e linguagem de computador. Isso é linguagens. Depois tem matemática sozinha. Depois tem ciências sociais e humanidades, juntando literatura com economia. Então, é uma classificação absurda que acabou sendo entendido como que essas são as opções de formação no ensino médio, o que não faz nenhum sentido, ninguém no mundo faz isso. Né? Então, eu comecei a fazer essa discussão desde que essa lei estava no Congresso, mas por uma inércia, eu acho, da área educacional, da comunidade, digamos, de pedagogia, acabou prevalecendo isso na lei. Agora há uma discussão que está ocorrendo em vários estados de como é que eles vão organizar esse currículo diferenciado. Existe uma discussão sobre como é que vai ser o Enem, né? Que vai ter que, de alguma maneira, avaliar o resultado dessa mudança do ensino médio, né? E existe uma proposta da qual eu tenho participado, de você abandonar essa classificação maluca que o Ministério da Educação vem adotando, não se sabe por quê, e fazer o que todo mundo faz, no mundo inteiro. O que é? Você tem uma área de ciências, que eu chamo de inglês de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é essa área mais tecnológica. Você tem uma área de ciências biológicas e de saúde, da natureza. Você tem uma área das ciências sociais, que entra direito, economia, administração. E você tem uma área das humanidades, que é literatura, artes, etc. Então, você se organiza por aí. Não é assim que o mundo inteiro se faz, com algumas variações. Há uma proposta nesse momento, o Conselho Federal de Educação está discutindo isso, tem gente discutindo, eu espero que consigam fazer isso. E o Enem seria, então, uma prova geral, onde você não coloca tudo lá dentro, você avalia as competências gerais de tipo linguagem, raciocínio matemático, conceitos básicos, capacidade de pensar em termos científicos amplos, e depois você teria provas especializadas em 4 ou 5 grandes áreas, e para a área profissional você teria o que chama de avaliações de competências, ou certificações. Apesar de que existem 200 ou mais áreas profissionais no Brasil no catálogo do Ministério da Educação, na prática é um número pequeno de áreas que concentram mais gente, e você tem que criar um tipo de avaliação, de certificação, que diz para a pessoa que faz esse curso que ela tem um certificado, que ele é avaliado, mostra que ele tem qualidade e facilita a entrada dele no mercado de trabalho. Eu acho que essa é a discussão do ensino médio do momento. Vamos ver como é que ela... Parece que hoje o Ministério da Educação já anunciou que vai fazer o novo Enem em 2024, mas não se sabe, não se sabe ainda o que o Ministério da Educação vai fazer, mas como é que ele vai fazer isso, como é que ele vai implementar esse novo modelo. Eu espero que ele consiga avançar no bom sentido.
outro ambiente do sistema educacional brasileiro que você tem mergulhado, né? Até com artigos publicados bem recentemente, acredito, até essa semana já houve ou semana passada, que você publicou referindo-se ao ensino superior, é uma proposta que você faz de também uma mudança na própria classificação das instituições de ensino superior no Brasil. Há tempos você critica a estrutura atual do ensino superior no Brasil. Qual seria uma alternativa a isso? Qual seriam... Você fez uma classificação que chega a 9 diferentes tipos de ensino superior que poderia haver no Brasil. Eu queria saber por que a necessidade de uma nova classificação de ensino superior no Brasil e uma proposta, como poderia ser feita essa nova forma de se compreender o ensino superior aqui? O que passou com o ensino médio também passou com o ensino superior, né? Quer dizer, nos anos 40 se definiu o currículo do ensino médio, nos anos 60 se definiu o que é uma universidade brasileira. Né? Quer dizer, está lá na reforma de 1968, né? Que tentou trazer para o Brasil o modelo da Universidade Americana de pesquisa e de pós-graduação. Né? Quando o número de brasileiros envolvidos em educação superior era menos de 2% ou 3%. Né? Da mesma maneira que o ensino secundário era para pouca gente, o ensino superior era para muito pouca gente também. Né? No mundo inteiro, de novo, o ensino superior ele se massificou, ele se multiplicou e, hoje em dia, e no mundo inteiro, de novo, você tem diferentes tipos de instituições que fazem diferentes coisas na educação pós-secundária, desde as universidades tradicionais, né, como universidades que são profissionais. A gente pensa que, às vezes, no Brasil está escrito lá na Constituição, universidade é indissolubilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Né? Esse é um modelo que é uma ideia que vem da Universidade de Berlim de 1900. Né? E no mundo inteiro isso mudou. Nem na Alemanha, hoje em dia, é assim. Né? Quer dizer, o que você tem, então, no mundo inteiro? Você tem algumas universidades mais tradicionais, grandes universidades que fazem de tudo, que tem pesquisa, tem pós-graduação, tem extensão, escolas técnicas pequenas, cursos mais restritos, de curta duração, né? Cursos mais profissionais, cursos à distância, e agora, com esses últimos 2 anos, isso explodiu no mundo inteiro, mostrando que tem uma tecnologia que tem problemas, mas você pode fazer muita coisa com elas. Né? Então, digamos, você tem uma enorme diferenciação que também ocorreu no Brasil. Né? Só que a legislação não acompanhou. As pessoas continuam pensando, na verdade, por um lado, você usa esse modelo da Universidade da Alemanha, mas, na verdade, você está pensando muito mais, o povo pensa muito mais na Universidade Francesa, onde você está formando para as profissões, pode ter só as faculdades. Quando o jovem vai para a universidade, ele está pensando, vou fazer engenharia. Ele não está pensando que vai para uma universidade. Muito diferente do americano, que vai para a universidade e vai para o college, né? Onde ele vai fazer uma matéria principal, uma secundária, vai fazer uma especialização depois. Nós temos um modelo peculiar, que é o modelo francês, em cima do qual se colocou o ensino americano, o modelo americano. Mas, de novo, o que acontece? Quando a demanda pelo ensino superior começa a aumentar, começa a crescer, não é? Você não tem escala para absorver essa demanda, porque você criou um sistema muito caro e muito elitista. Né? O modelo de 68 é um modelo muito, muito caro, supõe que todos os professores são tempo integral, todos eles são doutores, os alunos estão estudando em tempo integral, na universidade também. Né? E o que você vê hoje? Mais da metade do pessoal de ensino superior é gente mais velha que trabalha. Né? Muita gente tem condição de fazer um curso tradicional e uma grande parte não tem. Eles precisam de uma qualificação adicional pós-secundária, né? Que pode ser mais prática, mais curta, mais imediata. Enfim, de novo, você tem uma grande variedade. Na prática, o que acontece? O sistema privado ele começou a crescer respondendo a essa demanda por educação superior, que o setor público não conseguiu responder. Hoje em dia, no Brasil, 25% dos alunos do ensino superior são na área pública, 75% são na área privada. É um dos níveis mais altos de privatização do mundo, não é? Porque nós tínhamos um modelo que dizia o único modelo que presta é o público. E esse público é o modelo tradicional da universidade de pesquisa. E quando você olha dentro do sistema público, você vê que só uma parte pequena do setor público é que se aproxima um pouco mais desse modelo. Então, você olha, por exemplo, muito bem, fala que é importante você juntar a pesquisa com o ensino. Mas quem é que faz pesquisa no Brasil? Né? A pesquisa está concentrada
em 10 ou 15 universidades. Claro que em qualquer universidade você vai encontrar alguém fazendo alguma pesquisa, mas você olha a densidade, quantidade de publicações, olha a pós-graduação, número de cursos de doutorado, etc. Quando você começa a olhar esses dados, você vê que tem uma grande concentração em algumas instituições e depois, falando do setor público, há um número grande de instituições que o que elas fazem é ensino. Fazem um pouco melhor, fazem um pouco pior. Agora, você precisa de ter uma estrutura de custos e de organização e um formato igual a das outras? Não é? Então, eu acho que isso coloca uma discussão, como é que você usa melhor os recursos públicos, diferenciando também o sistema público. Depois já tem uma questão do que você faz com o setor privado. O setor privado cresceu muito e ele tem muitas ineficiências. Ele vende um produto que nem sempre é muito bom, os dados de abandono são muito grandes, aliás, são grandes nos dois. Cerca de metade de pessoal que entra no ensino superior no Brasil não termina o curso. É pior no setor privado, no setor público é um pouco melhor, mas não é muito melhor. Não é? E depois muita gente termina com um diploma, depois não consegue uma profissão equivalente de nível superior. Então, isso significa que você tem que ter um bom sistema de avaliação, você tem que informar o público o que está acontecendo. Você tem que é um mercado onde está competindo pelo aluno, né? Mas você não pode simplesmente deixar as pessoas entrarem sem informação. Eu quero ser advogado, vou entrar na faculdade de Direito da esquina, né? A chance é que 50% eu não vou conseguir passar, e se eu passar, eu não vou conseguir passar na prova da OAB. E se eu conseguir passar, nem sei se eu vou conseguir trabalhar como advogado. Então, as pessoas têm que estar informadas disso. E tem que oferecer opções. Olha, se você, pelas suas condições, onde você chegou, pelo curso médio que você fez, isso aqui para você pode funcionar. Claro que isso rebate no ensino médio. Você tem que começar já no ensino médio, orientar as pessoas e dizer qual é a informação. Então, a reforma do ensino médio ela é só um pedaço de uma questão mais ampla de você criar um leque de alternativas de formação que começa no ensino médio e que vai para o ensino superior e para a educação para a vida, porque hoje em dia, cada vez mais, a educação não termina quando você termina a faculdade, né? Porque a tecnologia vai mudando, o conhecimento vai mudando, e você tem que ter outras oportunidades de formação. Então, a discussão no Brasil do ensino médio, ainda que um pouco trôpega, ela foi colocada. A discussão do ensino superior não começou, é impressionante. Como não começou a discussão anterior ao ensino médio, que é o chamado Fundamental 2, né? que é o antigo ginásio, o período que vai entre 11 e 15 anos de idade, que é uma área muito complicada e muito difícil, onde se perde muita gente, onde o abandono escolar é muito significativo, né? E que precisaria passar por uma revisão muito profunda. Então, nós temos um problema sistêmico muito grave, né? Que faz com que a gente tenha um sistema que ele cresceu muito, né? Ele envolve hoje em dia muita gente, ele custa muito dinheiro, porque tem um número muito grande de professores, de funcionários, de instituições, mas a qualidade que a gente vê de tudo isso, em termos de competência formada, a qualidade da ciência produzida, a qualificação da mão de obra do país, é muito aquém do que poderia ser e do que, inclusive, com esses recursos que hoje em dia são gastos nisso. Numa área afim, mas não especificamente do ensino, é uma área que você também passou um bom tempo da sua vida estudando, que é a própria ciência, ou como você até chama, o tempo que você passou pesquisando a pesquisa, né? Como se produz ciência. Passamos hoje, Simão, acho que você concorda, por um momento político quase que insólito, né? Que às vezes parece que seguir determinados princípios científicos é uma questão meramente de opinião, né? Inclusive a gente que se orgulha de se insurgir contra a razão ou contra a própria ciência. Mas esse momento curioso pelo qual estamos passando, pelo menos traz à luz um questionamento que é válido. O que é ciência? Né? Não é uma panaceia, não é uma portadora de verdades absolutas, uma divindade laica. É importante saber o que é ciência, até mesmo para proteger as pessoas do discurso de charlatães e fanáticos em termos gerais. Portanto, uma pergunta que pode parecer bastante trivial, mas eu sei que você sabe que não é. Simão, o que é ciência? Pois realmente não é nada trivial, né? É uma pergunta difícil, né? Quer dizer, a ideia de que existe uma coisa chamada a ciência, o conhecimento científico de um lado e a não ciência do outro, evidentemente é uma ideia falsa, né? Quer dizer, o mundo não é assim, né? Você tem o mundo do conhecimento, né? E esse conhecimento ele pode ser mais ou menos estruturado, né?
E essa estruturação, ela é um processo que, ao mesmo tempo, é intelectual, de análise, de pesquisa, e é uma construção também social. Né? Então, digamos, quando eu digo, eu tenho uma opinião sobre o que acontece, como é que é o dia, como é que é a noite, não é? Quer dizer, eu tenho conhecimento, o sol vai daqui, o sol vai para lá, é um conhecimento que todo mundo tem naturalmente, digamos, na sua experiência concreta. Quando você começa a desenvolver outros conhecimentos, você começa a entender os planetas, etc., você começa a entender que o mundo não gira, o Sol não gira ao redor da Terra, mas, ao contrário, a Terra ao redor do Sol. Como é que você transforma? Então, é um fato, eu não posso optar. Eu gosto da teoria geocêntrica ou eu gosto da teoria, né, da Terra plana. Você não tem essa opção. Né? Agora, como é que você chega a isso? Você chega porque já existe um número muito grande de informações, de observações, de experiências, de tecnologias desenvolvidas em cima da ideia de que o mundo gira ao redor do Sol, e que o mundo é redondo. Você tem satélites, você tem comunicação, você tem, se for a Lua. Então, você constrói um consenso baseado no conhecimento e numa comunidade de pessoas que vivem esse conhecimento. Você está participando, você está vivendo, você está usando. E algo diz, não, aí parece um maluco e diz, não, mas na verdade não é assim, na verdade o mundo é plano. Mas você vai dizer, bom, então você vai fazer o que com esse mundo plano? Não é? É a mesma coisa, aplica para o caso da área médica que a gente está vivendo agora com a epidemia. Não é? Quer dizer, a vacina não é alguém que gosta da vacina e outro que não gosta da vacina. Você tem experiência, você tem trabalhos, você tem todo um processo de discussão em que você vai consolidando o que é aceito e o que não é, você tem tecnologias que são desenvolvidas, protocolos que são desenvolvidos, e tudo isso vai criando uma estrutura, que é uma estrutura social que garante um consenso em cima de uma experiência vivida. Essa experiência é uma experiência concreta, intelectual. Agora, evidentemente que você não tem absolutos aí, não é? E em várias áreas você tem conhecimentos que são relativos. Né? Eu gosto muito de uma imagem que vem do Wittgenstein, que é o filósofo alemão famoso, né? Que ele fala mais de linguagem, mas eu acho que se aplica muito, que ele compara a linguagem como uma grande cidade. Ele diz assim, uma grande cidade moderna tem as grandes avenidas, as grandes praças, né? Onde todo mundo sabe o que é. Mas depois ela tem bairros, ela tem becos, ela tem áreas que você não sabe muito bem o que está acontecendo. Né? E a linguagem é um pouco isso, e o conhecimento também é assim. Né? Quer dizer, se você vive na periferia da cidade, você talvez não conheça o seu bairro, e você acha que a cidade é aquilo. Se você vive no centro, você tem uma visão mais geral. Né? Então, eu acho que o mundo da ciência é isso. Quer dizer, são conhecimentos que vão evoluindo, vão se modificando, e é, ao mesmo tempo, um processo de conhecimento e um processo social de pessoas que se organizam para isso. Na universidade clássica, no modelo mais tradicional, os professores universitários são os que dizem o que é ciência e o que não é. Então, o professor tal da universidade tal, não, e é assim, não é assado. E como ele é o professor da universidade tal, todo mundo diz, então o senhor tem razão. Né? As pessoas não têm como verificar se esse professor está dizendo certo ou errado. Hoje em dia, com a multiplicação de conhecimentos, tecnologias, algumas vindo da área industrial, outras vindo da área universitária propriamente dita, outras vindo dos meios de comunicação de massa, existe muito mais incerteza quanto a isso. Né? E isso se dá tanto no nível do conhecimento, como, inclusive, das tecnologias. Por que você vai usar tecnologia A, B ou C? Lembra a famosa história antigamente lá do Betamax e o outro tipo de sistema de gravação de vídeo, né? Que hoje em dia os dois sumiram. VHS, Betamax. Por que você quer usar o computador A, B ou C ou não usar o computador? Essas coisas foram se consolidando. E foram se consolidando pela prática, pelo conhecimento, por organizações sociais ao redor daquilo, e algumas coisas vão prevalecendo sobre outras. Né? Então, o processo de conhecimento é um processo contínuo, né? Onde você tem, e eu acho que essa é uma grande conquista, um acúmulo muito grande de conhecimentos, né? Que permitem fazer uma série de coisas e que, às vezes, trazem limitações também. Às vezes, nesse processo, outras coisas ficam abandonadas, ficam esquecidas. Né? Outras ideias que poderiam ser interessantes não são desenvolvidas. Né? Então, é um mundo aberto. Eu acho que assim, eu entendo a ciência como isso, é um processo aberto. Falando de um trecho também das suas memórias que me chamou muita atenção. Você narrava
um momento em que você percebeu, dialogando com determinadas pessoas num país nórdico, acredito que nesse caso a Dinamarca, mas pode ser os finlandeses também que tiveram dificuldade de descrever para você quando você perguntou, tá, mas como é que vocês em tão pouco tempo saíram de uma sociedade simples para isso estar aqui e eles não conseguiram, pelo menos você não conseguiu perceber as explicações deles. Você percebeu, vamos lá, nórdicos em geral, você percebeu nos nórdicos uma dificuldade para entender, até mesmo para ajudar outros países do que hoje aparentemente se chama de sul global, nós aqui, tá? Talvez a América Latina, entre eles. Eles estavam numa sociedade de países de dimensão e população pequena, homogênea, educada, em que eu acho que a expressão que a pessoa utiliza é que, aparentemente, as pessoas creem que podem resolver qualquer questão através de bons argumentos. E aí você fez uma reflexão que você não levou adiante, e eu adorei ter a oportunidade de conversar com você agora, que eles não entendem, talvez, em sociedades de pessoas que vivem, e a expressão que você utilizou, Simão, foi em mundos mentais distintos. Esse debate a gente teve sobre a ciência terra plana, por exemplo, a dificuldade de você entrar na cabeça. O que são, Simão, esses mundos mentais distintos em que sociedades, talvez como a nossa, tem esse problema dessa, talvez, incomensurabilidade do diálogo mesmo, da conversa, né, entre nós? Eu confesso que eu não avancei muito nisso, é um problema muito complexo, eu não sei se eu posso dizer muita coisa, mas essa é a minha observação. Eu passei um ano na Noruega, esse caso que eu contei tem a ver com a Finlândia, né? Como é que a Finlândia, de repente, se transformou numa época no principal produtor de tecnologia de comunicação, telefones, etc. Eu, de fato, visitando a Finlândia, digo, como é que vocês fizeram isso? A gente achou que precisava fazer e a gente fez. A gente no Brasil acha que quer fazer muita coisa e a gente não consegue. Não é? Tive uma outra experiência também na Dinamarca, que é um grupo de argentinos que foi lá dentro de um programa de assistência técnica, e os dinamarqueses explicando para os argentinos como é que cuida das vacas. Né? Pega a vaca, dá o banho da vaca, trata da vaca. A Argentina falou, mas eu tenho 100 mil vacas, né? E a minha fazenda é o tamanho da Dinamarca, como é que eu faço? Então, digamos, são experiências muito distintas. Né? E, de fato, eu tenho uma admiração enorme pelo mundo do escandinavo, eu acho que isso tem muita coisa extraordinária, mas eles têm muita dificuldade, eu acho, e inclusive têm sofrido muito, né? Quando ele abre o mundo, vem imigrantes de outros países, vem outras culturas, trazem outras maneiras de pensar e que estão fora da experiência de vida deles, tem uma experiência relativamente, eu diria, relativamente simples, no sentido de que, de fato, são sociedades muito homogêneas. E se você olhar para trás, também tiveram suas dificuldades, também tiveram seus problemas. Né? Isso não é uma coisa de sempre. Né? Mas recentemente, digamos, nos últimos tempos, aquilo se transformou numa sociedade meio que fechada nesse sentido. E agora isso está reabrindo, né? Forçado, digamos, por um mundo muito mais complexo, pela competição internacional, pela migração, etc. Então, eu acho que... Eu agora estou lendo um romance dessa... Eu sempre esqueço o nome dessa escritora da Nigéria, que fala sobre chama Americana, que ela conta a experiência dela como imigrante nigeriana nos Estados Unidos. E o tema é muito o confronto da visão do mundo de alguém que vem da Nigéria com a visão do mundo dos americanos. Né? Cada pessoa tem a sua experiência, que em grande parte é irredutível. No diálogo, você vai entendendo, você vai vendo outras coisas, você desenvolve áreas comuns de conhecimento e de competência, mas eu acho que existe uma grande diferença. Ainda é anedótico sobre a minha experiência, eu acho que eu menciono isso no livro, né, numa conversa já recentemente com velhos amigos na Noruega, eles diziam, naqueles tempos, não, lá para trás, tinha 2 canais de televisão e 2 jornais. E todo mundo via o mesmo programa e lia os mesmos jornais. Quando você encontrava as pessoas, era o mesmo assunto. Agora não, agora cada um vê uma coisa diferente, lê um livro diferente, vê cada um diferente, você não tem mais temas em comum para conversar. Não é? Eu acho que essa é uma característica do mundo atual. Não é? Quer dizer, é como que você tinha, no passado, evidentemente, uma grande diferenciação, porque não havia comunicação. Você teve uma grande concentração das comunicações com a ideia de que tem agora uma ciência, a universidade, um modelo. Mas isso, hoje em dia, como que está quebrado de novo. E você encontra, de novo, uma pluralidade muito grande de maneira de pensar, maneira de viver, maneira de entender as coisas, e é uma dinâmica que traz problemas também. O mundo onde tem só uma ciência, com uma universidade que diz como é muito mais simples.
né? Mas não é a realidade. Você me chamou de uma polêmica, uma controvérsia gerada numa publicação, num livro seu, um artigo, dentro de um livro que você publicou há 40 anos, em 1981, no qual há um artigo chamado Miséria da Ideologia, que você mesmo revela no livro, que foi provocativo até no título, né? Que é uma crítica, o artigo, ao pensamento ideológico, que tem essa tendência a reduzir a complexidade das coisas, trazendo explicações excessivamente simplificadas. Aquela velha história do não existe uma questão complexa que não tenha uma resposta simples e inteiramente errada. Seria mais ou menos essa ideia. Eu acredito até que, hoje em dia, é relativamente fácil, no atual momento do Brasil, 2020, 2021, perceber o dano, o mal, a dor que o pensamento ideológico pode provocar. Mas, e talvez mais uma vez, como a gente estava conversando sobre a ciência, talvez pelos motivos errados, isso traz talvez uma discussão interessante. É possível ser ideologicamente neutro? Eu penso, se você não é o cético pirro, tá? do ceticismo pirrônico, se você não é o cínico Diógenes, é possível não ter filtros ideológicos, conjuntos de ideias que tenham aderido à sua mente, que faça você ver a realidade de uma determinada forma? Você tem que distinguir duas coisas diferentes. Duas coisas. Uma coisa são valores, são preferências, não é? Isso eu acho que você não tem como não fazer isso. Isso não existe a pessoa completamente neutra que contempla neutramente o mundo. Isso não existe, né? Agora, o pensamento ideológico, nessa discussão que eu fiz lá para trás, não é isso. O problema não é a pessoa ter valores A, B ou C, ou ter preferências. O problema é você simplificar a interpretação do mundo a partir de 3 ou 4 ideias muito limitadas e não olhar a complexidade das coisas, né? Quer dizer, essa é que é a diferença importante. Eu acho a ideia de que a ciência, essas ciências sociais, é claro, os cientistas naturais nem pensam muito isso, mas o pessoal de ciências sociais está o tempo todo discutindo. Pode ter uma ciência social neutra, né? E aí eu menciono no livro uma discussão clássica do Max Weber, né, que ele um artigo, ele fala da ciência como vocação e da política como vocação, né? E ele diz que são duas coisas distintas, você entrar na vida política ou no trabalho do conhecimento, mas nos dois casos você tem valores. Nos dois casos você está querendo fazer alguma coisa que você acha importante. Ele fala de vocação, né? Mas agora, como é que você faz isso, né? Uma das coisas que eu tento dizer ali no livro é que você não pode fazer ciência do ponto de vista da militância política, porque você não pode decidir o que é certo e o que é errado por causa da sua militância, mas você pode dizer, olha, eu sou contra, acho que as pessoas têm que viver bem, tem que ter igualdade de oportunidades, você não pode escravizar as pessoas, enfim, são valores, né? E eu não tenho por que abrir mão desses valores, a gente tem que ignorar esses valores. E quando eu olho no sistema político, eu vou dizer, olha, esse sistema político está maximizando ou não determinados valores que eu considero importantes ou não, né? Então, eu acho que então, não é uma questão de neutralidade, é uma questão de não simplificar. Isso. Eu acho que uma área que talvez ilustre é uma outra crítica que você faz à maneira, talvez, com a qual não apenas tenhamos nos organizado institucionalmente, mas até mesmo um tipo de reação à maneira com a qual nos organizamos, é quando você fala do Estado planejador e o seu contrário, né? Já viu que no Brasil, na América Latina, em termos mais gerais, há, historicamente, uma crença de que os governos precisam planejar e comandar não apenas a economia, mas até mesmo a vida social, né? Portanto, o que você chamou de um Estado planejador. E você identifica também nas suas memórias que essa visão passou a ser contestada, talvez pelo contrário, por uma defesa do Estado mínimo, que deveria se limitar a garantir que forças de mercado resolvessem todos os problemas. Parece-me que você não concorda nem com uma visão, nem com a outra. Então, Simão, como é que seria esse caminho do meio entre esses dois polos? Eu acho que me parece relativamente simples essa questão. Quer dizer, evidentemente que a ideia de um Estado planejador que comanda tudo, ela é inviável. Quando a União Soviética tinha planos quinquenais para construir tanques, eles faziam tanques, né? Em 5 anos eu vou fazer tanques, com todos os tanques, né? Aviões, etc. Quando você começa a planejar uma sociedade de consumo, eles não conseguem. Porque você não consegue administrar quem é que vai produzir cada coisa numa grande sociedade complexa.
né? Quer dizer, a sociedade de mercado ela tem a grande virtude, né, de que cada pessoa toma uma decisão a partir dos sinais que estão em volta. E você tem uma liberdade de produção de conhecimento, de iniciativa, que você estimula a iniciativa das pessoas. Elas estão num mundo onde novas ideias surgem, novas oportunidades, uma coisa que não dá certo, ela desaparece, uma coisa que funciona melhor, ela cresce, né? Então, o mundo da liberdade, inclusive empresarial, ele é muito mais rico, ele é muito mais produtivo. Isso é um dado empírico, né? E a tentativa de você criar planos nacionais, eu discuto isso no Plano Nacional de Educação, etc., é uma ideia que nunca funcionou. Outro dia alguém comentava, o Brasil tem um plano decenal de educação. Os russos, no máximo, faziam planos quinquenais. Eles não ousavam, feito a gente, fazer planos decenais, né? Você não tem como planejar em 10 anos o que vai acontecer com a educação, né? Agora, isso não significa, e aí eu discordo dos chamados libertários, né, que se você deixar o mercado completamente livre, as coisas vão ficar uma maravilha. Certamente não, né? Você tem que construir políticas que lidam com questões, né, que têm a ver com desigualdade, que têm a ver com ineficiências, que têm a ver com monopólios que estabelecem que você não pode permitir, né? Enfim, o livre jogo dos indivíduos não vai produzir uma sociedade perfeita, né? O que não significa que você tenha que cair no extremo oposto de agora eu vou planejar tudo, né? Então, digamos, eu acho que eu diria que há muito consenso hoje em dia em dizer que nem um extremo nem outro, né? Você não pode ter. Claro que tem gente que pensa nos dois extremos, mas eu acho que há um consenso bastante amplo hoje em dia que você tem que ter um sistema político com capacidade de ação, de intervenção, e que atua, identifica variáveis onde o setor público pode entrar, né, e pode melhorar a situação do bem comum, né? Eu acho que é isso. Outro tema que você se preocupa ao longo de toda a sua história, desde a juventude, quando talvez você tivesse tido uma carreira estável na UFMG, né, Simão? Se não fosse você ter sido preso e depois de ter passado 40 dias preso e ninguém sabendo por quê, nem aparentemente as pessoas que o detiveram, você foi retirado da UFMG por abandono de emprego, né? Não voluntário naquele momento, né? Então, é a questão da democracia que atravessa a sua história. Eu acho que é possível perceber que a democracia tem sido atacada, não apenas aqui também, mas em várias partes do mundo. Talvez ataques, alguns indiretos à ideia de democracia, talvez outros ataques mais diretos. Começando por uma espécie de ataque indireto, seria a ideia de uma visão deturpada de democracia como governo da maioria, exclusivamente um governo da maioria, que não é nada novo na ciência política, porque já tinha um francês, o velho Tocqueville, alertando o problema da tirania da maioria há quase 200 anos. Se a democracia eu concordo com você, estou discordando de você, se a democracia é mais do que apenas um governo da maioria, Simão, o que é a democracia, então? Uma outra maneira de dizer isso é que a democracia é a garantia dos direitos das minorias. Então, eu acho que isso é muito importante. A democracia ela tem que ter um sistema em que todas as pessoas tenham o direito de serem livres, de poderem dizer o que elas pensam, de participar, né? E que você não vai impedir isso porque nem porque tem uma maioria que não quer, não é? Quer dizer, a democracia, o tema da democracia é muito complicado, porque não há dúvida que, para mim, que é o melhor sistema político, como já dizia, acho que o Churchill dizia, não sei quem, que sempre citam, é o melhor, é muito ruim, mas não tem melhor. É um sistema muito ruim, só que é o melhor que tem. É o pior, a exceção de todos os outros, né? Uma coisa assim. Uma coisa assim, tem uma frase famosa que todo mundo repete, não é? Então, digamos, agora, às vezes ela não funciona, né? Quer dizer, então, às vezes ela não é capaz de fazer uma série de coisas, né? Quer dizer, o fato de você ter um sistema político que seja capaz, ao mesmo tempo, de garantir a liberdade, de garantir a participação e de gerar, por um processo político legítimo, governos que sejam capazes de implementar políticas de interesse comum, não é trivial, não é? E você pode ter situações em que você tem todos esses mecanismos de participação, não é? Mas o resultado disso é disfuncional. E quando o resultado é disfuncional, muitas pessoas começam a dizer, bom, mas eu não estou interessado nisso, né?
Quer dizer, afinal de contas, Eu acho, Simão, que você até menciona isso no seu livro. Você estava fazendo um trabalho com pesquisadores da Índia, da África do Sul, acho que foi no início desse século. E me chamou muita atenção a provocação que foi feita por se não me engano, uma professora sul-africana, Anne Burstein, me corrija se eu estiver errado, em que ela provoca você e outras pessoas para discorrerem sobre a democracia, e ela coloca que, olha, a questão não é se a democracia é mais eficiente do que as ditaduras. A questão é outra, a questão é se, numa sociedade democrática, nós conseguimos conquistas econômicas, eliminação da pobreza, cuidar do meio ambiente, conter a corrupção, tudo vai. Ou seja, a democracia como princípio, que não quer dizer que seja perfeita, mas como um valor em si mesmo, né? Mais ou menos esse é o ponto que você está colocando. Eu acho que a colocação da Bernstein é perfeita, é exatamente isso. Quer dizer, você pode dizer, bom, a China é muito mais eficiente hoje em dia do que outros países em fazer uma série de coisas. E isso traz uma série de coisas boas. A China consegue controlar a epidemia, consegue aumentar o padrão de vida da população, acabou com a fome, né? Então, você tem que reconhecer esses méritos. Agora, eu não sei se é o ideal de sociedade que eu gostaria de viver, onde eu não posso dizer o que eu penso, eu estou ameaçado de alguém politicamente me impedir de fazer uma coisa, de fazer outra, né? Então, eu quero procurar uma sociedade que ela seja capaz de produzir os resultados que a China produz, mas num formato institucional onde eu tenho a liberdade garantida, onde eu tenho os direitos individuais garantidos e onde as minorias também sejam protegidas, né? E, evidentemente, a ideia de que a democracia é o governo da maioria é uma ideia equivocada. Os regimes fascistas, quase todos eles, frequentemente surgem por domínio político de maiorias. Né? Mussolini tinha apoio da maioria, Hitler tinha, enfim. Né? Isso não fazia desses países regimes democráticos. Deixa eu mudar de assunto, até porque estamos passando num momento em que a preocupação relacionada a esse tema acho que está muito aflorada, né? Você foi presidente do IBGE, né, Simão? E recentemente você, até ao lado de outros ex-presidentes do IBGE, tem publicado artigos, você sozinho, documentos assinados por vários de vocês juntos, criticando o cancelamento do censo demográfico que deveria ter sido realizado em 2020, foi adiado para esse ano e não vai ser realizado. O governo federal já afirmou que não será, não destinou orçamento para a realização dele esse ano. Num artigo seu, recentemente publicado, você usou uma expressão. Deixa eu até colar aqui nas minhas anotações a frase que você falou. Você se referiu a essa ausência de um censo por tanto tempo, o último foi 12 anos depois, que a imagem que temos de nós mesmos se torna cada vez mais embaçada. Nas suas memórias, você descrevendo o seu período no IBGE, você fala da dificuldade do recolhimento das informações estatísticas, que, por ser estatística, necessariamente tem um forte elemento probabilístico, mas exige-se desses números que guiem, são informações que guiam o que vai se tornar lei, orçamentos, quantidade de deputados, índices econômicos, pesquisas eleitorais, é quase infinito. O que afeta a ausência de informações confiáveis sobre nós mesmos. Eu queria saber de você, Simão, quais são os possíveis efeitos de o Brasil ter essa visão cada vez mais turva, cada vez mais embaçada sobre si mesmo devido à ausência de um censo demográfico que não foi realizado ano passado e não será também esse ano? Eu acho que, de alguma maneira, o tema das estatísticas parece o tema da ciência, não é? Quer dizer, como é que você constrói a verdade estatística? Minha pergunta é como é que constrói a verdade científica, não é? Você tem um componente de pesquisa, de experimentação, de mensuração, de hipóteses que você testa, né? Enfim, tem toda uma coisa, e depois daquilo você constrói um consenso, não é? Então, uma coisa que eu aprendi no IBGE é que você tem que ter uma reputação, o órgão de estatística tem que ter reputação para quando ele dizer, olha, o dado é esse, as pessoas acreditam. E aí tem uma parte de ciência, mas tem uma parte de crença, né? Uma parte de consenso de que essas pessoas são as pessoas mais capazes de dizer o que realmente é, né? E o é uma construção, não é uma construção arbitrária, mas é uma construção, né? Eu acho que, na prática, quer dizer, se você não tiver isso, você não tem como ter uma política em coisas muito fundamentais. Como é que você vai decidir quantas pessoas vão ser vacinadas? Nós estamos vivendo isso hoje, né? O Ministério da Educação distribui as vacinas
baseado numa estimativa de pessoas por grupo de idade do censo de 2020, de 2010. Não é? Quer dizer, de lá para cá, a gente não sabe. As pessoas mudaram de lugar, imigraram, mudou a taxa, mudou o comportamento de nascimento e de mortes. Né? E você começa a mandar vacina para quem não precisa e não mandar vacina para quem precisa. Então, você pode multiplicar isso, esse exemplo por vários. Né? Como é que você distribui o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, que é um dinheiro associado ao tamanho da população, de novo. Né? Enfim, você pode dar exemplos múltiplos. Então, e todos os dados que a gente tem hoje, né, as pesquisas anuais que o IBGE faz, como a PNAD, que é a pesquisa anual por amostra de domicílios, ela é baseada numa estimativa de população, que é uma projeção dos dados de 2010, que você vai cada ano ajustando, mas você não sabe, na verdade, o que aconteceu. Então, você cada vez está numa base mais débil de informações. Isso prejudica a implementação de políticas públicas, eu acho que é isso. E a área privada, se eu quiser fazer um negócio, se eu quiser vender para uma população determinada, abrir uma loja, abrir um produto, uma fábrica, que tipo de população eu vou atender? Essa população tem dinheiro, não tem? É educada, não é educada? Que características ela tem? Eu não sei. Quer dizer, na medida que eu vou perdendo essa informação, fica tudo muito mais incerto. Tem uma das principais características, e não dito por você, mas enfim, no meio jornalístico econômico, você foi um dos principais responsáveis por tornar os dados do IBGE alguma coisa que não era privativa do governo federal, mas que fosse aberta para a sociedade, para também auxiliá-la a fazer esses cálculos pessoais, individuais ou sociais específicos de como agir. Né? Mas, Simão, infelizmente, o tempo urge, né? Tem que te fazer uma última pergunta. No começo das suas memórias, você descreve um certo pessimismo, né? Você fala, está pessimista em relação ao que você chama de futuro da democracia e o triunfo da razão. Conversamos sobre alguns desses aspectos até hoje aqui. Mas, com o passar da obra, você elencou alguns elementos de esperança. Eu pesquei dois principais, tá? O primeiro é que você falou que um motivo de esperança é o fato de existir vida inteligente e que é comprometida com as boas causas. E eu entendi absolutamente. Você está falando até dos seus filhos e filhas, né? Eu tenho 2 filhas também, então eu também compartilho essa esperança, apesar delas serem crianças ainda, já são pessoas bem melhores do que eu. Então, essa esperança é fácil de entender. Mas uma segunda que você mencionou me chamou muita atenção, que foi quando você falou do trauma da pandemia. E uma esperança relacionada a esse trauma que a pandemia pode ter na sociedade brasileira. O que eu pensei na hora, e eu posso estar completamente equivocado, tá, Simão? Foi num dos princípios mais fundamentais da obra do David Hume, tá? Quando ele fala da necessidade da vivacidade de algo para que ela seja compreendida. É possível se você não tem conhecimento algum, tá? Seja nas escolas, em que você, olhando para um horizonte limitado, você possa, a Terra é plana. Ou se professores não foram suficientemente vivazes a ponto de incutir um raciocínio um pouco mais complexo em você. Eu posso falar, a Terra é plana, imaginar isso. Mas, a partir do momento que vem algo tão brutal, com a morte no Brasil de mais de 500 mil de pessoas, já no mundo, mais de 4 milhões de pessoas, eu acho que não é possível encontrar um brasileiro ou uma brasileira hoje que não tenha sido atingida pela doença ainda, tá? Ou a dor de um parente próximo, ou você ter visto o sofrimento de alguém. É a isso que você se refere, à vivacidade da pandemia, o choque de um estado disfuncional, de um pensamento ideológico, que pode fazer com que nós passemos a construir uma sociedade que não cometa os mesmos erros de novo? Foi por aí que passou essa sua esperança de o trauma da pandemia trazer tempos um pouco melhores? Eu não sei se eu digo isso, não, porque isso pode acontecer, eu espero que aconteça, mas também pode não acontecer. Quer dizer, eu não acho que necessariamente o fato de você passar por um trauma leva a isso. Você tem algumas coisas. Uma coisa que eu pensei que você ia falar disso, porque quando eu falo da questão da esperança, é que eu menciono no final do livro que quando eu nasci, era muito pior do que hoje. Eu nasci no início da Segunda Guerra Mundial. Né, o que aconteceu depois, né, internacionalmente, e com a minha comunidade de origem judaica, que sofreu essa coisa horrível do Holocausto, né, depois da guerra, né, houve uma espécie de movimento no mundo inteiro dizendo isso, não vamos permitir que isso aconteça mais.
não é? E houve um período em que parecia, não é, que essa história estava definitivamente para trás, não é? E uma série de outras coisas. Não é? Então, digamos, nesse sentido, eu acho que essa ideia de que um grande trauma ele traz uma mobilização para impedir que isso aconteça, talvez tenha uma base de realidade ou de possibilidade. Né? Não há nenhuma garantia. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial, antes dela, teve uma outra guerra terrível, que foi a Primeira, né? E que não impediu que houvesse a Segunda. Né? Nós, felizmente, não chegamos à terceira, espero que não cheguemos. Né? Então, eu acho que, de fato, há uma certa... Vendo o Brasil hoje, né, e olhando a minha história de muitos anos tentando ver como é que você constrói uma ciência mais moderna e mais atualizada, como é que você melhora a educação do país, como é que você consolida a democracia. Você olha para o Brasil de hoje e diz, bom, a gente não conseguiu muito. Né? O livro que a gente fez, que eu ajudei a fazer sobre a República, nos 130 anos da República, o título que a gente colocou foi Em Busca da República. Né? A República não chegamos lá ainda. Né? E aí, quando você olha, diz, bom, não sei se eu vou conseguir. Né? Mas, por outro lado, quando eu olho para o que acontecia em 1939, né? E como é que a gente evoluiu de lá para cá, né? E eu acho que, bom, quem sabe que a gente consegue. Se você der outros dados, existe toda uma área de informações, por exemplo, o número de pessoas que hoje em dia passam fome, que não tem comida, que não tem acesso a coisas, recursos mínimos. Isso, hoje em dia, é muito melhor do que era 50 anos atrás. Não é? Quer dizer, o mundo hoje, se você olhar do ponto de vista global, né, tem avanços muito importantes na área da saúde, na área da educação, em muitas áreas, né, que você não tinha no passado. Então, eu acho que, enfim, não é para ter uma visão catastrófica e pessimista, mas também não é para achar que tudo vai se resolver facilmente daqui a pouco. Simão Schwartzman, muito obrigado pela sua entrevista, foi ótima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a você.